Meu nome é Juliana Pacheco, eu fui atleta de handebol a vida inteira, me descobri nas quadras com 11 anos, eu não sabia que eu queria era aquilo para mim. Formei em Educação Física na Federal, em licenciatura e bacharelado, depois eu fiz uma pós-graduação em Educação Física Escolar, que eu também atuo como professor de Educação Física Escolar desde então, desde que eu formei. Depois eu fiz uma pós em Administração, Gestão e Marketing Esportivo. Depois eu me formei na Argentina, na Escola de Treinadores da Argentina. Eu fiz a formação nível 2 da Argentina, organizada pela ENEBA, que é a Federação Argentina de Treinadores de Handebol. Atualmente eu atuo como treinadora de handebol da equipe Santo Tomás de Aquino, que é uma escola aqui de Belo Horizonte. Atuo como treinadora do Colégio Bernoulli também. Atuo como treinadora da VESC, que é uma ONG que eu ajudei a fundar também lá em 2011, que a gente tem vários projetos relacionados ao esporte de várias modalidades. Tem uma empresa que chama Move Kids, que é uma empresa especializada em atividade física infantil, tá? Que atende a domicílio, atende em parceria com escolas, clubes, e também atuo como professor de educação física. Além disso, também eu sou palestrante da COSCABAL, que é a Confederação Centro-Sul-Americana de Handebol, e contribui com algumas palestras algumas vezes, e tem outros projetos aí também relacionados à iniciação esportiva e ao handebol, junto com o professor Dr. Paulo Conde. O que tu entende sobre a iniciação esportiva? Qual seria a sua definição sobre essa fase? A iniciação, ela começa bem antes do que a gente acha, né? Ela começa lá na primeira infância, né? E eu acredito muito que essa iniciação, ela parte de uma base da desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais, né? Dentro de uma proposta desenvolvimentista. Então, a gente começa lá com o desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais, para depois chegar no acoplamento dessas habilidades, para inserir o treinamento de capacidades coordenativas, jogos de desenvolvimento da inteligência e criatividade tática, para estruturas funcionais, para que a gente chegue no jogo, né? E eu acredito muito que essa iniciação, ela tem que partir, o primeiro ponto de tudo é que tem que ser uma coisa divertida, prazerosa, mas com fundamento. Não adianta só ser divertido para a criança se a gente não tiver realmente com as metas traçadas, qual metodologia vai ser utilizada, quais são os objetivos para aquela faixa etária, o que se espera daquela faixa etária, o que se espera daquele nível de desenvolvimento daquela criança, para que a gente possa realmente estar sempre dando o estímulo necessário para que ele suba um degrau, né? Mas que isso eu acredito muito tem que ser feito de uma maneira com amor, com diversão, com alegria, para que a criança ela se sinta bem fazendo atividade física, que ela sinta os benefícios ali naquele momento, né? Que ela tenha a vontade de voltar para a prática, que ela tenha vontade de voltar para a nossa aula. Porque não adianta eu fazer uma aula linda no papel que não toca o coração da criança, porque ela não vai voltar. Você não vai atingir seu objetivo. E dentro desse assunto, né, mais especificamente para o handebol, né, aquela criança que acabou de chegar no handebol ali com seus 6 aninhos, né, como é que é o primeiro contato dela com o handebol? Bom, eu costumo dizer que a gente tem que, o básico tem que ser dito, né, que o básico não existe, o lógico não existe para a criança. E às vezes a gente esquece disso, a gente acha que ele já chega com um conhecimento prévio daquilo ali, né, e que ele já é capaz de fazer. O handball tem uma peculiaridade que eu acho que é muito interessante, que as habilidades motoras fundamentais relacionadas a ele, elas são constantes na vida da criança, né? O correr, o arremessar um objeto, né, é diferente, por exemplo, do vôlei, né, que já são habilidades mais complexas de serem trabalhadas. Então, uma criança que ela não saiba o fundamento, que ela não tenha capacidades técnicas ainda bem elaboradas para executar, ela consegue jogar o jogo. Ela consegue transportar a bola de um lado para o outro, ela consegue dividir essa bola com os companheiros, ela consegue arremessar no alto, né? Então, ela já tem o básico ali. Então, com isso, a primeira coisa que eu acho é a gente ensinar isso para a criança. Olha, o objetivo do jogo é fazer gol mais do que tomar gols. Então, a gente tem que defender a nossa casa, que é o que eu brinco com eles, e tentar levar a nossa bola até outra casa. Né? Para isso, vai ter um monte de gente ali querendo te atrapalhar e também um monte de gente do seu time querendo te ajudar. Né? Então, essa primeira lógica do jogo ali, que parece que é óbvia para eles, porque hoje em dia as crianças brincam muito pouco. Isso é uma outra questão, um problema muito atual e difícil da gente trabalhar. E a partir daí, a gente perceber se a criança, essa com 6 anos, com 7, né, na teoria, a gente sabe que ela deveria estar no estágio de proficiência das habilidades motoras fundamentais. Ele já deveria estar lançando uma bola com proficiência, no estágio maduro dessa habilidade, já deveria estar quicando uma bola, mas a gente sabe que na prática isso não é comum de acontecer. Né? As crianças têm chegado para a gente aos 6, 7, 8, 9 anos sem conseguir quicar uma bola. Está no estágio inicial ainda do quicar. Não está nem no maduro, nem no intermediário, quem dirá no proficiente. Então, é trabalhar toda essa base primeiro da criança, dessas habilidades, porque se eu posso, depois que a criança já foi capaz de quicar uma bola, eu posso fazer com que ela quique uma bola com intenção, fazer com que ela quique uma bola com mudança de direção, de ritmo e sem domínio visual da bola, que é o que ela precisa para o jogo de handebol. Mas ela precisa saber quicar a bola, para transportar essa bola até o outro lado. Então, se ela já sabe arremessar, né, com o movimento certinho, já sabe saltar, já posso acoplar esses dois movimentos.
ela vai conseguir saltar e lançar, que já é uma técnica específica no handball, né? Então, eu tenho que ver qual é o nível de desenvolvimento dessa criança e, a partir daí, buscar trabalhar essa base motora dela, que é a base para aquisição de habilidades motoras especializadas, né, como diz a teoria, e aí, a partir daí, ela vai conseguir jogar o jogo. Então, a criança ela vai chegar ali, se o professor deveria fazer uma avaliação do nível de desenvolvimento dela mesmo e perceber, a partir daí, quais são os objetivos que eu tenho que traçar para aquele aluno. E tentar, eu acho que o maior desafio nosso é tentar dar um feedback individual mesmo numa aula coletiva. Não tratar todos iguais, porque não são todas as crianças iguais. Fazer que cada criança suba o degrau que ela precisa, para que elas cheguem depois num patamar que elas consigam jogar juntas, claro. Né? A ideia é essa. A próxima pergunta era relacionada às capacidades físicas que a gente consegue trabalhar. Nessa idade, como é que a gente aprimora o equilíbrio, a força, a flexibilidade? A gente já dá um enfoque, dá para trazer alguma coisa nessa faixa etária? Por exemplo, capacidade aeróbica, eu gosto sempre de começar minha aula com os pequenos com alguma brincadeira muito de corrida, e aí eu vou aumentando a intensidade ou o tempo. Então, por exemplo, uma coisa eu vou fazer uma brincadeira simples, tem 20 alunos, um pegador. Outra coisa eu vou fazer 20 alunos, 5 pegadores. Já muda completamente, né? Então, assim, sempre fazer atividades de corrida com eles é muito importante para essa capacidade aeróbica deles. A questão do equilíbrio pode ser tanto trabalhado o equilíbrio estático quanto o equilíbrio dinâmico, e às vezes coisas simples. Você põe ali, ó, o aquecimento da aula. Tá lá na última linha da quadra, vamos equilibrar a posição de avião, conta até 5, acelera até o outro lado, vai de frente, volta de costas. Coisa simples, vai gastar 5 minutos da sua aula. Ou vamos fazer o drible junto com o equilíbrio, ou o equilíbrio em cima do buzu, ou trabalhar o equilíbrio em duplas. Agora, indo para naquele momento que a criança já está entendendo um pouco mais da noção do jogo, né? A gente quer saber como é que tu introduz a noção dos espaços dentro da quadra. Muito dentro da linha do Pablo, né? Eu acredito muito no desenvolvimento de jogos de inteligência e criatividade tática. Né? Então, você vai variar a estrutura funcional do jogo, o espaço do jogo e o objetivo do jogo. Então, a criança ela vai ter por exemplo, numa 40x20, você consegue dividir 3 espaços. Né? No primeiro espaço, você pode fazer um jogo de 4 contra 4, com 4 gols. Cada equipe pode fazer gol em qualquer gol, depois de determinado número de passes ou não. Né? No segundo espaço, você pode fazer um jogo de 3 contra 3 mais 1, com uma bolinha de tênis, que o gol é apoiar a bola na última linha da quadra. Não vale quicar, só passa. Uma bolinha de tênis, por exemplo. Né? E num terceiro espaço, você pode fazer um jogo de 2 contra 2 mais 1, contra 3, com um gol móvel. Um goleiro só puxando um bambolê com uma corda e o resto tem que passar na bola para acertar esse bambolê. Então, o gol muda, o jogo muda. Né? E com isso, as experiências e os problemas que cada situação do jogo traz para a criança vai fazer com que ele comece a achar uma solução para aquele problema. E aí, o que vai acontecer? Quando essa criança, a partir do momento que ela vai vivenciando diversas situações ali na iniciação esportiva, depois vai ficar mais fácil para ele entender o jogo. O jogo situacional, o jogo de 6 contra 6, por exemplo, no handball de linha. Né? Então, acho que na iniciação esportiva é muito importante a gente pensar na participação de todos naquele jogo. Porque eu fazer um jogo, às vezes, com 6 anos, numa quadra que é 40x20, que é gigante para uma criança de 6 anos, que não consegue transportar a bola com 40 metros de comprimento, que é difícil, porque ele vai perder a bola antes de chegar no objetivo. Vai desmotivar aquela criança. Então, vamos trazer o gol mais para perto, vamos fazer mais gols, vamos fazer um jogo com 2 bolas, um jogo simples, que faz com que a criança participe muito e que ela tenha possibilidade de executar muitas vezes o movimento. Ela vai pegar mais a bola, ela vai passar mais a bola, ela vai quicar mais a bola, vai arremessar mais a bola. Né? Então, isso tudo é importante a gente pensar quando a gente faz o jogo. Será que é um jogo que realmente está sendo ativo para as crianças? Ou está sendo um jogo que 2 crianças estão jogando, o resto está assistindo? Porque eu não quero, se é um esporte coletivo, eu tenho que desenvolver todo mundo. Eu não tenho que desenvolver 2 para ser campeão. Eu tenho que desenvolver todas, capacitar todas para que joguem. Evoluindo um pouquinho nesse processo, né, da criança, em relação à iniciação aos fundamentos do handebol, fundamentos específicos. A gente sabe que a gente pode introduzir ele com brincadeiras também, mas quando ela precisa realmente daquele olhar mais da execução do movimento, do fundamento, como é que a gente introduz? A primeira coisa que eu penso é repetição variada, né? Então eu vou poucas filas. Se eu tiver que fazer fila, eu vou fazer 4 filas, 5 filas de 4. Já estão com 2 fazendo ao mesmo tempo. Quem estiver lá atrás vai estar pulando corda até chegar ao próximo. Então, assim, repetição do movimento, mas dentro de atividades variadas, né? O menino só vai aprender a quicar a bola quicando, não tem outro jeito. Só aprender a tocar piano tocando, nadar nadando, não tem outro jeito. Você só vai aprender a matéria sentando a bunda e estudando. Não tem outro caminho, um caminho mais fácil. Ele vai ter que realmente, se ele quer aprender a dominar os fundamentos, ele vai ter que repetir esse fundamento. E aí que está a questão, ele vai repetir esse fundamento sem dificuldade, por exemplo, defensiva,
né? Ele vai aprender o fundamento, depois ele vai aprender com o quicar. Ele vai só quicar de diferentes formas, diferentes bolas, em diferentes situações, ele quicar num circuito. Depois ele vai aprender a quicar passando de um colega, mas esse colega também está com uma bola na mão. Então o colega só pode atrapalhar ele, mas não pode roubar a bola dele. Depois ele vai ter que quicar, por exemplo, com esse colega já podendo roubar a bola dele, mas ao invés de ser 1 contra 1, eu vou pôr 3 filas e um colega marcando. Então, essa criança que está quicando a bola, ela tem que quicar, mas ela tem que agora quicar, prestando atenção nesse colega que está marcando e no espaço vazio. Aonde que eu quico essa bola? Aonde que é melhor eu ir? É só ir reto? Não, se ele está aqui, eu vou ter que correr em diagonal quicando para lá. Só que quando eu corro para cá, ela está vindo correndo para cá. Tenho que distribuir a minha atenção. Eu tenho que mudar a mão que eu quico a bola para não trombar com outro colega. Eu tenho que mudar a velocidade. Eu estou quicando rápido, eu tenho que frear para não trombar com alguém que está passando. Né? Então, assim, colocando situações que são próximas do jogo real, mas ainda não no jogo real, porque a criança está aprendendo. Aí até que vai chegar a situação de 1 contra 1, quicando a bola, por exemplo. Aí eu vou no espaço mais amplo, depois vou reduzindo esse espaço. Depois vou pôr um espaço já com um gol no final, ou não. Aplicar os fundamentos em diferentes formas, que eu acho que é a questão, mas que ele tem que repetir. Né? E às vezes vai para uma situação mais tática, às vezes uma situação de um circuito, simplesmente executar, às vezes com a ajuda do colega, às vezes em competição, às vezes em cooperação, né? Às vezes em desafio individual, mas realmente os fundamentos eles têm que ser feitos. Né? Não tem jeito de você aprender a jogar se você não souber arremessar a bola no gol. Uma pergunta agora, características assim temporais em relação à faixa etária. Dentro da iniciação esportiva, nessa trajetória esportiva, a gente sabe que não é uma coisa linear, né? Como que tu separa essas faixas etárias assim dentro do ensino do handebol? A gente começa a separar ali, né, com 6 a 8, 8 a 10, seria mesmo ali a iniciação, né, até 12, aí já de 10 a 12 já é o mirim, né, que a gente já começa ali com uma defesa mais individual, aí de 12 a 14 vem o infantil, né, que já são outros sistemas defensivos, 12 a 14 já é o cadete, já são as meninas de 15, 16 anos, e depois o juvenil, júnior e adulto, né, e dentro dessas fases vai mudar completamente as estruturas táticas do jogo, né? E o que a gente deve fazer com cada faixa etária. E isso não só tecnicamente, taticamente, mas emocionalmente também. Lá na base, eu acredito muito nessa ideia do vamos jogar, vamos nos divertir. Todo mundo vai no gol, o jogo reduzido, todo mundo vai no festival, todo mundo ganha medalha. É a hora que a gente tem para conquistar a criança para o esporte, né? Que a competição ela tem que ser prazerosa. Ela tem que ser divertida, ela tem que ser leve. E muitas vezes isso é difícil para nós, professor, porque os pais não enxergam. Os pais, muitas vezes, projetam nas crianças, não sei se frustrações dele, ou interesses dele, mas eu acho que a gente tem que pensar como os pais também, e eles não conseguem isso, que é o momento de se divertir, de sentir prazer em fazer aquilo. Então, acho que essa formação, esse pensamento, ele tem que começar lá na base, terminar lá em cima. Se a gente chega lá em cima, com o maior número de alunos possíveis, fazendo atividade física, seja ela o esporte que eu escolhi como treinadora, outro esporte, seja rendimento ou simplesmente por lazer, mas pessoas com caráter, aí eu acho que a gente conseguiu o que a gente que faz a gente acordar todo dia querendo dar 15 horas de aula por dia. Uhum. Não é a medalha, no final das contas. É. A medalha é bom para eles, para a gente muda com o tempo. E a gente começa a ver isso, que o que te faz ser bom são as pessoas que você forma, não as medalhas que você ganha. Como a gente acadêmico, né, pode se preparar para ensinar o handebol, para ser um bom treinador? Bom, queria dizer primeiro que está faltando muitos treinadores no mercado. É um mercado que eu acho que a educação física tem perdido muito, né? Uma maioria tem que estar optando por área fitness, academia, e tem um mercado grande, demandando profissionais, treinadores de várias modalidades, professores que queiram trabalhar com esporte, e não tem. É uma dificuldade muito grande, então é uma área que eu acho que o conselho que eu daria para quem está na educação física hoje é investir em esporte, porque cada vez que passa, a sociedade tem percebido que o esporte é uma ferramenta transformadora de ensino de habilidades socioemocionais, que é o diferencial para essas novas gerações. Segunda coisa, eu acho que é isso. A gente entender que a gente também está nesse processo de aprender sempre. Eu brinco com meus alunos que eu mais aprendo com eles que eu ensino, isso é um fato, não é uma frase feita, realmente eles me ensinam muito todos os dias. E a gente buscar sempre trocar figurinhas, compartilhar com outros profissionais da área quais são nossas dificuldades, quais são as coisas que a gente pode ajudar o outro. Entender que a gente está todo mundo junto. Eu acho que falta isso muito para os treinadores de modo geral, sabe? Se cresce, eu quero que cresça a modalidade, eu quero que cresça todo mundo. E a gente se valorizar como profissionais e a gente se unir para que isso aconteça. Porque isso vai ser o melhor caminho para todo mundo. Né? Para nós profissionais, que sempre vamos ter mercado, para a sociedade que vai começar a reconhecer a gente como um profissional importante na formação do filho deles, que nós somos muito importantes na formação das crianças e dos jovens e adolescentes. E
E eu acho que é um pouco isso. E seguir o coração, fazer o que a gente gosta é fundamental, porque é muito árduo. Educar nesse país é muito difícil. Ser treinador nesse país é muito difícil. Fazer algo que a gente acredita todo dia não é fácil. Mas a gente faz de coração e a gente começa a ver as pequenas mudanças, isso vai dando gotinhas de esperança, sabe? Assim, no seu dia a dia. Eu acho que uma orientação seria essa, seguir o coração e buscar por essa área, porque ela é, apesar de difícil, ela vale muito a pena.